Já já eu vou contar a história do homem procurado há 4 anos, né, pela polícia aqui, porque quero mostrar, eu vou aos Estados Unidos. Hoje morreu o cantor Prince, aos 57 anos, ele que era apontado como um dos 3 ícones da música pop, ele, Michael Jackson e a Madonna, e eles ganham o mundo, né? Pode botar o show dele aqui atrás. Ganham os 3, ganham o mundo, né? Principalmente porque começa uma era de clipe. E a partir daí começa uma era do clipe e eles com todo o talento, se bem que o Prince era um sujeito considerado um metódico. Ele morreu hoje, a causa não foi confirmada. Ele tem um cofre na casa dele, onde ele tem 50 discos que ele deixou gravados, porque ele tem um estúdio em casa. Se tiver a casa dele, pode mostrar, ele tem um estúdio em casa. Olha aí, essa é a casa em que o Prince morava, e nesse estúdio ele deixou 50 discos inéditos, que só ele e a banda escutou. Ele já tinha sido internado, na semana passada ele tinha sofrido alguma coisa que também não se revelou. Ele foi fazer um show lá nos Estados Unidos, mesmo passou mal, o avião teve que descer para ele ser atendido, um avião dele. E eu vou direto aos Estados Unidos com a minha querida Heloísa Vilela, companheira de tantos anos, e ela vai nos dizer exatamente as últimas informações sobre a morte de Prince. Boa noite, Heloísa. Boa tarde aqui ainda, Marcelo. Pois é, uma morte cercada de mistérios, não é? O Prince foi encontrado morto hoje cedo dentro do elevador dessa mansão que você mostrou aí há pouco, a mansão em Paisley Park, Minnesota, onde ele morava e onde também tinha um estúdio onde ele gravava os discos dele. A polícia já está investigando a morte do cantor e, por enquanto, não se sabe ainda o que foi que matou o Prince, mas as primeiras pessoas que chegaram aparentemente ainda tentaram ressuscitá-lo, mas foi em vão, ele já estava morto. O Prince, que é esse músico ímpar, né, Marcelo? Muito, muito diferente, porque ele, além de escrever as próprias canções e as músicas, ele, quando gravava os CDs, ele tocava todos os instrumentos, não eram 1 ou 2, não, todos. A única exceção eram alguns instrumentos de sopro, que ele de vez em quando chamava alguém para fazer uma participação ou uma voz feminina para fazer um contraste, uma oposição com a dele. Ele era um músico também muito generoso. Ele era tão prolífico, como você falou, e deixou várias músicas inéditas. E ele fazia músicas com pseudônimos que ele dava para outras pessoas. Ele contribuiu com a carreira da Madonna. Ele deu uma música para Sinéad O'Connor, que ficou muito famosa. Enfim, ele contribuiu com a carreira de muita gente. Além de ter sido, claro, uma pessoa inigualável na maneira como ele juntou estilos de músicas diferentes. Ele fez uma fusão, né, do pop com o rock, com o funk. Ele trouxe a tradição da música negra com a música branca. Ele misturou tudo e com isso ele ganhou muitos prêmios, 7 Grammys. Ele ganhou também um Oscar com a música original, Purple Rain, do filme Purple Rain. Então foi uma pessoa assim, muito marcante, 4 décadas de sucesso e já está provocando muita saudade. Existe uma enxurrada de homenagens na porta da casa dele, na internet. Então vai ser uma ausência muito sentida, Marcelo. Valeu, muito obrigado, Heloísa. Um beijo, meu amor. Adorei te ver. Faz tempo que a gente não se encontra. É que nós trabalhamos muito. É isso mesmo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Então, olha, para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. E nós que ficamos aqui, pensa numa procura de 4 anos. 4 anos a polícia de São Paulo procura por Rafael. Ele tem 65 anos e é procurado por abusar de 9 crianças. A polícia já procurou dali, dacolá, e ele vai se escondendo. Ele não vai ter dificuldades, e eu vou mostrar, de confessar os crimes. O que aconteceu? Como é que ele foi pego? Ele foi ao banco
para pegar o dinheiro da aposentadoria. Aí é que eu te pergunto, se ele tinha uma aposentadoria e pegava a aposentadoria no nome dele, foi falta de investigação, concorda? Era só entrar, ele recebe uma aposentadoria. Onde é que ele tira o dinheiro? Aqui. É óbvio que não investigaram, né? Então, a polícia procurou e não investigou. Ele foi retirar a aposentadoria, o RG era antigo e a gerente disse, não, com esse não dá, você tem que tirar uma cópia nova do seu RG, tirar um RG novo. Ele foi lá tirar um novo documento. A atendente lá do Poupa Tempo, o nome é, cada lugar tem um nome, olhou e disse, ih, é procurado, ih, ele é pedófilo, ih, vou ligar para a polícia. Ele foi lá e pimba, ligou. A polícia foi e o prendeu. 4 mães de vítimas, 4, já o reconheceram. É exatamente isso. Põe a imagem dele preso para mim, por favor. Olha aí, esse é um momento em que ele vai preso e que ele vai entrar ali na viatura da polícia, ali na área dos fundos, chama Chiqueirinho, olha lá. E aí ele vai preso. Põe no Cidade. A prima de um dos meninos, de apenas 9 anos, se emociona. É complicado. E poderia ser meu filho. Porque eu tenho um menino e ele chegou a chamar meu menino também e eu falava, você não vai. Parecia que eu sentia e eu não deixava ele ir. Mas infelizmente aconteceu com meu primo. Este homem de 65 anos deixou várias famílias destruídas. Acabou minha vida. Acabou. Eu tô pedindo a Deus. Deus não deixa acontecer. Nada de ruim com meu filho. Meu filho cresça. Que tenha uma juventude honesta. Que se torne um adulto responsável, trabalhador. E que ele não carregue esse trauma na mente dele. Rafael Basílio da Silva está preso, acusado de abusar de pelo menos 9 crianças na capital e na Grande São Paulo. Rafael parece não se preocupar com a prisão. Qual o nome do senhor? Rafael Basílio. Senhor Rafael, você sabe por que o senhor está preso? Porque era uma declarada uma besteira também. Em alguns momentos ele fica sério. Depois parece achar graça. Enquanto ele ri, esta mãe chora. O filho dela, de 10 anos, foi uma das vítimas do maníaco. Eu queria nesse momento poder agarrar meu filho e tirar todo esse trauma que ele passou. Vou fazer ele esquecer. Eu tenho um milagre de fazer isso. Como eu não tenho, eu peço a Deus que faça isso. O criminoso chegou há cerca de 10 anos neste bairro e conquistou a confiança de muitos moradores. Todo mundo gostava dele, porque ele tratava todo mundo bem. Ele era um senhor que você olha assim, é de dar dó. Ele não demonstrava nada, nada. Ia no mercado com a gente, conversava, trazia sacola, sabe? Não passava nada disso, nada. Ele não passava essa imagem de monstro que na verdade ele é. Ele não passava. O que ninguém desconfiava é que nesta casa morava um pedófilo. Rafael, antes de vir para cá, morou em Perus, na zona norte de São Paulo. E lá, segundo a polícia, abusou de 5 meninos, entre 9 e 12 anos de idade. A polícia começou a investigar as denúncias. Exames foram feitos e ficou comprovado que as vítimas realmente foram abusadas. Quando a justiça decretou a prisão de Rafael, ele já estava morando aqui neste outro bairro, atrás de novas vítimas. Ele induzia as crianças para casa dele, ele levava para assistir videogame, jogar dominó, baralho, as crianças iam. Rafael trabalhava como ajudante de pedreiro e faxineiro numa empresa. Ele prometia para as crianças que iria transformá-los em jogadores de futebol.
Aí foi quando vasculharam as coisas dele lá e achou o RG do meu filho nas coisas dele, porque ele tinha pegado para matricular na escolinha de futebol. Só que ele já estava indo para a escolinha de futebol, 2 meses atrás ele já estava indo, que era dia de sábado que ele levava. Ele levava às 6h30 da manhã, mas 9h30 já estava de volta com eles. O maníaco só foi descoberto muitos anos após enganar vários moradores da região. Rafael foi ao banco para sacar o dinheiro do INSS, mas ele não conseguiu porque o RG dele era muito antigo. Para conseguir fazer o procedimento, ele veio até aqui para tirar uma nova identidade. Mas a atendente constatou no sistema que ele era um foragido da justiça. A polícia foi chamada na mesma hora e Rafael foi preso. Os policiais foram até a casa do criminoso e ele confessou que, além daquelas vítimas, ele também abusou de pelo menos 4 crianças deste bairro. As vítimas contaram para a polícia que os abusos realmente aconteceram e que eles eram ameaçados por Rafael. Já estava ameaçando ele até ir lá. Tipo, ele obrigava ele a ir até lá. Por isso, não era só uma parte de desobediência dele me desobedecer e ir. E sim porque ele já estava chantageado para ele também ir. Não era para ele deixar de andar lá. A casa onde os abusos aconteciam ficou marcada para os moradores. Eu tenho tanto medo ainda dele ser solto. Eu tenho medo de soltar ele, dele aparecer por aqui de novo, sei lá. Por bem, minha opinião, né? Todo mundo sabe. Esse negócio de pedófilo comigo, se é no mundo que eu mando, ou vai para uma prisão perpétua ou vai para a pena de morte, porque não recupera, não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem na literatura, não tem uma citação em literatura de algo de pedófilo ou maníaco sexual que se recuperou, mas essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião, Faraó? A minha opinião, eu tenho absoluta certeza que ele é recuperável, até porque esse assunto... Que ele é? Irrecuperável, porque a opinião dos psiquiatras, que é o que importa nesse momento, já é de conhecimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Quer dizer, o Poder Judiciário já sabe que pedófilo não tem jeito. Uma vez pedófilo, sempre pedófilo. Não existe ex-pedófilo. Gostei, enfático. Mas é isso mesmo. Não, é que eu gostei, porque você normalmente está meio mole, lento. Não. Dessa vez pegou certo, e é isso. Não, mas aí você fala uma coisa, que eu vou te dizer, vou chegar mais perto aqui para não parecer conversa de maluco. Você fala uma coisa que é o mais importante da história, que o Superior Tribunal de Justiça, que é a penúltima instância, porque depois acima só tem o Supremo Tribunal Federal, já recebeu vários processos, reconhece. O Supremo fatalmente, se instigado, reconhece. Agora, não pode deixar na cadeia. Por quê? Porque não tem prisão perpétua e também não tem pena de morte, porque são as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Então, quer dizer, a justiça sabe, mas não pode agir. Sabe, mas se comissa. Então, o que tinha que fazer, né, o que tem que fazer, na verdade, como essa Constituição brasileira mexe para tudo ao bel prazer, e o pior é que, para modificar isso, tem que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não pode ser de outra maneira, porque algumas coisas da Constituição são cláusulas pétreas. Portanto, a Constituição devia ser só de cláusulas pétreas, porque a Constituição, todo dia, dependendo do xerife ou da xerifa que esteja sentado no trono, troca a todo instante. Agora, para o que é útil, não. Por sinal, aqui, esse é Manuel. Manuel é casado há 3 anos com Maria, certo? Essa aqui é Jurema, amiga de Maria. Ele, quando foi casar, ele era uma belezura. Abria a porta, senta a cadeira, levava uma flor. Com o passar do tempo,
Manuel começou a ter um ciúme de Maria que não era possível. Se Maria fazia assim, ele perguntava, está olhando para quê? Ele disse, está olhando para quem o quê? Eu estou dentro de casa, estou olhando a parede. Ele disse, não. Ele dizia, não, negativo. Você não está olhando parede nenhuma, você disfarçou olhar porque está pensando naquele homem. Ele disse, que homem, Manuel? Tem homem bom. Isso foi aumentando. Aí a Maria se arrumava bonita para ele. Ele dizia, por que está tão chique assim? Ainda mais que o vestido está curto. Isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou a um ponto, 3 anos só de casamento, chegou a um ponto que ela se desesperou. Disse, eu não aguento mais isso. Chegou para ele e disse, Manuel, a situação é o seguinte, vai baixar em outro lugar, porque esse aqui já está ocupado. Eu vou me embora daqui, porque eu não aguento mais você. Ele antes olhou para a cama e disse, é ali. Aí Maria disse, é ali o quê? Não teve a resposta e nem escutaria. Manuel foi lá e botou o corpo de Maria debaixo da cama. Muito bem, mas nesse meio tempo, a amiga dela, que é Jurema, estranha, né? Estranha, porque Maria não procurou, não sei o que e tal. E aí logo cedo, ela sabendo da situação do casal, ela disse, quer saber? Vou lá dar uma olhada na Maria, vai lá que ele vai bater nela. Quando ela entra, Manuel está lá, matou, mas continua no lugar. Ele olha a Jurema e diz, ih, vai ter testemunha, acaba com a outra. Põe no Cidade. Quase ninguém conhece direito o Manuel, pelo menos não os amigos e familiares de Maria, a mulher que ele matou a facadas. A história dos dois foi curta e um tanto nebulosa. Há 3 anos, quando se conheceram, a doméstica deixou aos poucos o contato com as pessoas mais próximas. Não ligava, não recebia ligações, não tinha aproximação nenhuma com ninguém. Era uma exigência do companheiro. Todos sabiam que a relação entre os dois não era saudável, mas não imaginavam o quanto. Violência doméstica, obsessão, ciúmes, situações que aconteciam praticamente todos os dias nesta Casa Verde, aqui na Rua dos Pescadores. Agressões verbais e físicas eram rotina, já banalizadas. A vizinhança sabia que o casal brigava, mas ninguém arriscava se meter. Brigavam, discutia. Eu vi eles discutir, mas ele bater nela, nunca vi. Vocês ouviam muitos gritos vindo dali, briga? Às vezes eles diziam assim, socorro, socorro, mas por uma ela já parava, sei lá. Ela gritava socorro? Gritava. Ela gritava por socorro por quê? Certo, ele batia, né? Na tarde do crime, tudo começou com mais uma briga do casal. No meio da discussão, Manuel, que já estava embriagado, se descontrolou, pegou uma faca e atingiu a companheira diversas vezes. Maria chegou a gritar por socorro, ninguém apareceu para intervir, ela acabou não sobrevivendo. O homem escondeu o corpo da companheira embaixo do colchão. Horas mais tarde, uma amiga de Maria, a Jurema, chegou aqui na casa à procura dela. Manuel atendeu a porta, não permitiu que ela entrasse, disse que Maria não estava, mas Jurema não acreditou nessa versão. Tentou entrar, insistiu, começou um novo bate-boca e ela também acabou vítima. Manuel pegou a faca novamente, golpeou a Jurema diversas vezes, esfaqueada, a mulher morreu aqui mesmo no meio da rua. Maria Zoraide Pacheco, de 52 anos, e a amiga Jurema dos Santos Martins, de 55, morreram no local. O assassino, Manuel Assis Vitorino, de 66, admitiu tudo. E depois ele disse, matei as duas. Aí chegou a polícia. Ele confessou. Confessou, matei as duas. A polícia foi chamada e Manuel preso em flagrante. No velório, os familiares de Jurema, revoltados com a tragédia, não quiseram falar.
Os parentes de Maria disseram que, no fundo, todos esperavam por uma notícia ruim. A irmã Bernadette não falava com a doméstica desde o começo do relacionamento com Manuel, há 3 anos. Ela conta que a irmã vivia como prisioneira. Nem o cabelo ele não deixava ela cortar. Não sei, roupa curta ela não usava. Então era assim que a gente ficava sabendo das coisas. Não podia conversar com a família nem com os amigos? Só com ele, junto com ele. O filho de Maria não aguentava mais ver o sofrimento da mãe. Estava tentando convencê-la a sair de casa, mas não deu tempo. Ele batia nela, né? Ele bebia muito e ficava maltratando ela. A gente tentou tirar ela de lá várias vezes e ela não quis sair. A gente tirava e ela voltava, a gente ia lá, buscava e ela, né? E ela saía de lá, então parecia que a gente já estava prevendo, né? E ela tem uma pilha de boletim de ocorrência já contra ele, né? E a polícia não fazia nada, deu no que deu. Manuel está preso na penitenciária modulada de Osório, onde deve aguardar o julgamento pelos 2 homicídios.